Olá, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos à nossa live de quarta-feira. Conforme vocês forem entrando, vão dando oizinho aí para mim cumprimentá-los. Tô vendo que a Anne entrou, que a Thalita entrou, que o Márcio. Boa noite, Anne. Sejam todos muito bem-vindos. Semana passada eu não pude estar aqui com vocês e com a Quadri, né, na live, porque eu estava atendendo no consultório até tarde, mas hoje estou aqui e com um tema super interessante, com uma convidada também super especial. Hoje a Adri não vai estar conosco, porque na live do Instagram só dá para participar 2 pessoas no máximo, e eu queria trazer hoje para vocês a Priscila, que ela é uma nova integrante, nova não, ela já está há algum tempo trabalhando com a gente no Espaço Redescobrir. Ela fala muito bem sobre o tema de hoje e eu queria que vocês conhecessem ela. Deixa eu ver se a Pri já tá aqui, que aí eu vou acrescentá-la e já vou começar apresentando ela para vocês. Então vamos lá, gente. Enquanto a Priscila entra aqui, o tema da live de hoje é luto, perdas. Um tema que tem tudo a ver com o momento atual que a gente está vivendo, onde todos nós, de alguma forma, estamos tendo perdas físicas, reais, concretas, mas também perdas simbólicas, que também são reais na nossa vida. E a Pri, que acabou de entrar aqui, vai ajudar a gente com esse tema. A Priscila, ela é psicóloga e hipnoterapeuta também, e ela trabalha lá no Espaço Redescobrir junto comigo e com a Adri. Vou passar a voz para você, Pri, para você se apresentar aí para o pessoal. Tá bom. Olá, boa noite. Boa noite, Ivan. Boa noite. Pri, eu estava comentando aqui com o pessoal que hoje o tema da live vai ser luto, mas luto num âmbito geral, né? A gente vai falar de perdas, tanto perdas físicas quanto simbólicas, porque tem tudo a ver com o nosso momento hoje. De alguma forma, todo mundo está tendo algum tipo de perda, mesmo que seja uma perda simbólica, né? E daqui a pouco vocês vão entender o que é perdas simbólicas, porque a Pri vai explicar aqui pra gente. Começa explicando para eles, Pri, então, qual que é a diferença entre a perda física e a perda simbólica, para que eles entendam um pouquinho sobre o que a gente está falando. Mas antes de você começar, Pri, deixa eu só dar um recadinho aqui para o pessoal. Enquanto a Pri for falando, pessoal, e eu for falando também, toda dúvida que você tiver, compartilha com a gente aqui nos comentários, que tanto eu quanto a Pri a gente vai respondendo vocês. E se você tiver também algum caso para comentar, comenta aqui. Eu queria que enquanto a Pri começasse a falar, que vocês já fossem participando aqui com a gente, colocando talvez perdas que você teve nesse momento aqui de isolamento. Pode ser qualquer tipo de perda que você sinta que tenha. E quando a Pri começar a explicar, talvez você vai lembrando de mais perdas que talvez você nem achava que tinha a ver com o processo de luto e de perda. Então vai compartilhando aqui com a gente, tá bom, pessoal? E lembra, vai dando okzinho, coraçãozinho, risinho, para que a live seja compartilhada com mais gente aqui no Instagram. Então vamos lá, Pri, começa aí explicando para eles a diferença de perda física e simbólica. Então, a perda física, ela é aquela perda concreta, é a morte concreta de um ente querido, por exemplo, de uma pessoa que você convive, de repente aquela pessoa morreu, aquela pessoa faleceu. É a E cortou, perda Pri. física. Pri, fala de novo porque travou a tua fala. Tá, vamos lá. A perda Isso. física, ela é a perda concreta. Isso. Onde o seu ente querido morreu mesmo. Você convivia com uma pessoa e aquela pessoa, de repente, por N motivos, principalmente agora pelo Covid, por exemplo, morreu. Então, essa é a perda concreta, é a perda física mesmo disso. Tá? A perda simbólica, ela é, por exemplo, só uma coisinha, essa perda física é a que geralmente a gente atribui a luto, né? A gente acha que luto Isso, tem a ver com essa perca física, né? Mas isso, perfeito. outras Isso perdas que você mesmo. vai falar aí agora também. Isso, que são as simbólicas, que no caso por exemplo, o término de um relacionamento,
perdeu o emprego. No momento que a gente está, por exemplo, a perda da rotina mesmo, a gente convivia com os nossos amigos, a gente saía para balada, para churrasco, até mesmo via outros parentes que agora a gente não tem mais isso. Então também é um luto, a gente também vivencia o luto por essas perdas que a gente chama de simbólica. Sim, e todas essas perdas, de alguma forma, a gente entra nos mecanismos de defesa, né, Pri? Que Isso. processo de luto tem, seja da perca física ou da perca simbólica. A ideia é que tudo que a gente perde, que tem alguma representação emocional para nós, a gente acaba entrando, às vezes, em algum desses processos, desses mecanismos que a Pri vai falar. E aí eu acho que é legal vocês irem se identificando se, de repente, você está em algum desses mecanismos. Se você se encontra em algum desses passos aí que a Pri vai trazer para a gente, porque é muito importante entender. Vai lá, Pri, explica para Isso. É bom deixar claro que não tem uma ordem cronológica disso tudo. E tem pessoas que vai pular a fase, ela não vivencia todas as 5. Tá? Então, cada pessoa tem uma forma também de encarar todo esse processo. Então, a fase, a primeira defesa nossa é a negação. Então, é aquele primeiro impacto, é aquela reação imediata. A gente se recusa a acreditar que aquilo aconteceu. Por exemplo, que aquela pessoa que a gente tanto amava, ela morreu, que a gente não vai viver mais coisas com ela. Então, o pensamento que mais vai definir esse momento, essa defesa, é aquela assim, não, comigo não. Não, essa pessoa não. A gente nega o tempo todo, é essa recusa mesmo de reconhecer aquela nova realidade. Pri, antes de você ir para a próxima, deixa eu fazer um link dessa defesa de negação, talvez com o momento que a gente está passando assim do corona. Vê se faz sentido para você isso que eu vou dizer. E, pessoal, vê se faz sentido para vocês também. Bom, o corona, o isolamento, está fazendo com que a gente perca muitas coisas, né? Como você mesmo falou, está fazendo, às vezes, com que a gente tenha percas físicas de pessoas que a gente ama, como também está fazendo a gente perder rotina, amigos, convívio social, trabalho, dinheiro, um monte de coisa mais simbólica. E a gente fica com muito medo dessas perdas que a gente já está tendo ou que possa vir a ter, né? E a gente começa a entrar muitas vezes nesse mecanismo de negação no sentido de negar a realidade. Então, por exemplo, sabe aquela coisa? Eu saio para a rua como se nada tivesse acontecendo, eu não uso máscara, eu vou lá, fico ali em aglomeração de gente, vou vivendo como se o corona, como se a pandemia não existisse. Isso também entra nesse mecanismo, não é, Pri? De negar a realidade, porque eu tenho medo das perdas, não é isso? É porque é doloroso, então a gente nega, a gente não quer entrar em contato com aquela dor. Então, sim, entra. E não quer entrar em contato com as perdas que eu já tive, nem com as perdas que eu posso ter, né? Então eu entro na negação da pandemia, na negação de que tem alguma coisa e começo a falar, isso não é nada, vamos viver como se nada tivesse acontecendo. Tem várias pessoas que perguntam assim para mim, nossa, eu não entendo por que que as pessoas fazem aglomeração, por que que não usam máscara, por que que não fazem os procedimentos que os órgãos de saúde estão dizendo. Eu não consigo entender o que passa na cabeça dessas pessoas. Será que elas não têm medo? Eu diria que elas têm muito mais medo do que quem está fazendo. Elas têm tanto medo que elas já entraram muitas vezes no mecanismo de negação, fingindo que nada está acontecendo. Não é assim? É assim mesmo. Aquilo ali para aquela pessoa é inaceitável, é muito doloroso, então ela vai negar mesmo. Isso. Ah, não é tudo isso, não é dessa forma. Imagina, não tem tanta gente morrendo assim. E quando tem a perda real, né, de alguém que morre, às vezes a pessoa entra nos outros passos que você está falando, mas às vezes também essa negação entra naquele sentido da pessoa que morre alguém que é muito importante para ela, mas ela simplesmente não chora, não tem reação, faz de conta que não aconteceu, né? Na mente dela é como se a ficha não tivesse caído. Isso acontece também, não acontece, Pri? Sim, que é a negação da realidade, daquela nova realidade dela. Isso, ela não consegue lidar com aquilo. Ela prefere fingir que não está acontecendo. Alguém daqui que está vendo a gente, compartilhe aqui, se você puder,
se você conhece alguém ou se você se vê nesse estágio aqui da negação, com relação a alguma perda que você teve ou com relação no âmbito mais geral, assim como eu e a Pri trouxe, de estar com uma dificuldade de lidar com a realidade que a gente está e talvez está nesse processo de negação, fingir que nada está acontecendo. Se você conhece alguém que está assim, ou talvez até você, põe aí eu, só para a gente saber quantas pessoas se identificam com isso. Mas vamos dar sequência. Isso. Enquanto eles vão colocando isso, eu gostaria também de pontuar. Nós estamos acostumados a negar também, a não chorar. É como se a morte ou o choro mostrasse a nossa fragilidade. Então também tem que levar em consideração isso, de que, por exemplo, antigamente as pessoas eram veladas na casa. Era algo mais íntimo. E de repente, por conta de muita dor, as pessoas começaram a distanciar isso. Então hoje as pessoas, por exemplo, morrem muito mais nos hospitais. Não tá ficando. É como se ela negasse mesmo que a morte existe, para não ter contato com essa dor. Então, pode ser que também seja uma forma de não mostrar fraqueza, o não chorar, ou negar a situação. Assim como, por exemplo, hoje muitas pessoas não vão em velório, não quer ver a pessoa no caixão, ela fica com aquilo na cabeça. Ah, eu vou lembrar dela em vida, eu quero guardar essa memória dela. Também é uma forma de negar aquela situação, de não querer encontrar, de sentir aquela dor. E esse processo ele é extremamente importante para a elaboração do luto. É preciso, sim, isso acontece, isso é um fato. Mas por que também? Porque isso mostra a nossa fragilidade, de que a gente também é finito, de que um dia chegará a nossa vez e a gente quer negar, a gente quer distanciar cada vez mais disso. Então, quando alguém perto de nós morre, isso fica consciente, isso ficou mais claro de que, nossa, poderia ter sido eu, ou a próxima será que sou eu? Então, por isso também que talvez as pessoas não gostam de ir no velório, estão morrendo mais nos hospitais, não fazem mais o velório em casa, está cada vez mais distante mesmo da morte, negando, né? Sentido o que você está falando, que eu lembrei de uma coisa. Quantas pessoas a gente conhece? Eu mesma já vi várias, já aconteceu com pessoas próximas de mim, inclusive já aconteceu comigo também. De eu ver pessoas próximas ou talvez de idade parecida com a minha morrer e isso fazer alguma ficha cair na minha cabeça porque traz muito para próximo de mim que poderia ter sido eu. Então aí pode lidar de duas formas, negar do jeito que você está falando, como pode fazer com que a gente dê um salto, né? Entre num processo de mudança e de transformação. Porque a morte ficou tão evidente ali que eu começo a valorizar mais outras coisas, né? Eu já vi muitos casos de pessoa que depois que alguém próximo morreu, começou a valorizar mais a vida, começou a valorizar mais a família, começou a valorizar mais as coisas. Eu acho que é por conta disso que você está falando. A morte se aproxima demais, né? Então, exato. Eu mesmo passei também por esse processo. E eu reagi dessa forma. Eu pedi a minha cunhada, ela estava, se não me engano, com 28 anos, muito nova, e foi muito doloroso aquele momento para mim, só que eu interpretei exatamente dessa forma. Aí sim eu comecei a valorizar as pessoas que estavam perto, a deixar o celular de lado um pouco, a aproveitar aquelas pessoas enquanto elas estão ali, porque eu não sei quando é a minha vez, ou a vez daquela pessoa que a gente está ali, que está convivendo, por exemplo. E depois, isso também faz parte da elaboração do luto. Por quê? Depois isso pode te acarretar culpa, arrependimentos, e isso vai dificultar também no processo. Então, mas essa é a forma que eu encontrei de aproveitar para que quando chegar esse momento ser mais fácil para eu lidar. Porque eu falei, não, enquanto ela esteve aqui, eu fiz tudo que podia. É uma forma mais saudável de elaborar. Você enxergou ali, conseguiu aceitar a realidade e pensou formas de começar a fazer diferente. Esse é um dos caminhos positivos que talvez a gente pode ir, né? O outro caminho é a negação, né? Que é o que você está dizendo. Mas é importante a gente entender que dentro do processo de elaboração a gente acaba de alguma forma, lógico que não é uma regra, como você falou, mas de alguma forma às vezes a gente passa um pouquinho por cada uma dessas etapas que você vai falar, não é? E a negação às vezes é a primeira. Mas vamos lá, Pri, fala a segunda aí pra gente dar sequência. Vamos lá. É a da raiva, né? Que é aquele sentimento de revolta com a nova realidade dele. Então, às vezes,
se mistura um pouquinho uma fase da outra. Não necessariamente a pessoa também está vivenciando apenas uma fase, tá? Então, essa da raiva às vezes fica muito ligado com a da negação também, que a pessoa tem muita raiva do que aconteceu. Não, por que aquela pessoa não podia, ela era tão boa, não aceita e traz mesmo um sentimento de raiva com isso e fica aquela busca pela aquela pessoa que perdeu, ou pela situação, por exemplo, o emprego ou o relacionamento que perdeu, ela fica buscando o tempo todo aquela pessoa, seja através de mensagens que aquela pessoa mandava, hoje, né, que tem acesso a celulares, a fotos, você fica o tempo todo querendo conversar com aquela pessoa, querendo sempre essa busca. Então, é um momento que traz também muita raiva da nova realidade. Ou fica projetando raiva para fora, né, Pri? Culpando alguém, Isso. buscando culpados, né? Quer buscar algum culpado, alguma situação e querendo jogar culpa em algum lugar para ter algum lugar para descarregar a raiva, não é isso? Isso também. Por exemplo, sei lá, o pai morreu e o filho é a cara do pai. Aí aquela mãe não consegue lidar e às vezes acaba descontando naquela criança, porque o tempo todo ela remete àquele pai, faz com que ela lembre do que viveu com aquele pai. Então também. E se a gente for pensar na nossa realidade atual, linkando aí esse assunto com a pandemia, vamos pensar assim, a gente está tendo muitas perdas, todo mundo, uns mais, outros menos, mas alguma perda todo mundo está tendo, simbólica ou física. E, bom, às vezes a gente está na negação, fingindo que nada está acontecendo, pelo medo terrível que a gente tem de perder algo ou do que a gente já perdeu. E muitas vezes a gente entra na raiva querendo culpar um monte de gente pela pandemia. Eu começo a culpar todo mundo que está saindo na rua, eu começo a descarregar uma raiva tremenda nos políticos, né? E a gente está vendo aí na internet uma agressividade muito grande com os políticos que a gente fica até um pouco confusa, né? Se eles fazem o isolamento, tem gente xingando e criticando. Se fala para sair, tem gente xingando e criticando. Então, eu tô vendo uma raiva muito grande envolvendo as pessoas. E eu acho que vem um pouco desse mecanismo também, não é, Pri? De lidar com o que você acha? Sim, também. Inclusive, já vi matérias de pessoas agredindo fisicamente mesmo. Que aí já passou de um nível. Eu acho que é aí que a gente precisa ter esse equilíbrio. A partir do momento que isso já estiver muito grave, por exemplo, a pessoa partir para uma agressividade, ela já precisa procurar ajuda de um profissional. Porque aí a gente já chama do luto patológico mesmo, né? Já não é mais saudável. Então, sim, as pessoas estão partindo até para a briga mesmo, a agressividade física já. Olha só, Pri, tem um comentário aqui, deixa eu ler. Live de hoje top, legal isso do luto em outras situações, pois geralmente só pensam em luto de pessoas e não de situações, e não conseguem identificar que o que estão vivendo também é um luto. Isso é muito legal que a Thali colocou aqui, porque é isso mesmo, às vezes você está sentindo coisas, você está sentindo raiva, está vivendo como se nada tivesse acontecido. E não é porque você não é uma pessoa boa, é simplesmente porque você está nesses mecanismos do luto. Então, o que a Pri está trazendo aqui para a gente hoje é importante também para a gente até olhar com empatia para o outro, né? Em vez da gente criticar aí as pessoas como estão fazendo, que estão descarregando a raiva aí na internet, ou saindo como se nada tivesse acontecido, embora esses ruins que prejudicam muita gente, a gente precisa olhar com empatia e ver que pessoas só estão vivenciando o luto delas e nem sabe que estão viciando esse luto. Foi muito legal esse comentário da Thali para a gente reforçar isso. E eu queria até também... Depois... Isso, eu queria até fazer uma pontuação nisso, Ovan, aproveitando esse gancho, para a gente ter esse olhar mais compreensível, por exemplo, com as crianças, que elas também vivenciam esse processo de luto. Então, por exemplo, elas tinham escola, elas tinham os amiguinhos dela, a professora que, principalmente no ensino fundamental, a gente tem um apego muito grande por aquela professora. E, de repente, eles estão dentro de casa, eles não saem mais. E é uma perda também muito grande para essas crianças. Daí elas têm que aprender também a como lidar agora com... Por exemplo, nunca pegou no notebook, agora tem que aprender através de uma aula online. Uma mudança brusca e cortou. Pri, tá me ouvindo? Cortou. Uma mudança brusca... Aonde parou? Olha que legal, Pri, o que você trouxe. E parou mesmo.
Voltou? Comenta aí comigo se você está ouvindo. O meu voltou, o seu também. A hora que o meu volta, o seu para. Tá. Eita. Tá, como eu perdi, eu vou voltar no que eu estava falando então. Que as crianças, elas perderam, né? Teve uma mudança de rotina muito Você está me grande. ouvindo, Pri? A hora que o seu volta, parece. Esse momento de perda, de mudança de rotina, do contato que elas tinham com as outras crianças, que ela aprendia, de repente não tem mais nada disso. Então a gente precisa ter esse olhar de acolhimento, de compreensão com essas crianças que vão ter crises de choro, de repente estão super tristes, não quer sair da cama, só quer ficar jogando. Então ter esse olhar também, eu acho que é importante pontuar isso, que é ter esse olhar de compreensão, de compaixão também com essas crianças, principalmente, né? Pri, muito importante, e eu ainda ressalto mais, tá? Em cima disso que você falou. Foi muito bom você trazer esse tópico, porque a gente vê bastante gente comentando do sofrimento dos pais de ter que lidar com as crianças em casa aí o tempo todo. E eu acredito que para os pais é mesmo, porque imagina, as crianças devem estar impossíveis em casa mesmo, por conta Sim. disso que você está falando também. Mas a gente tende a falar que os pais estão sofrendo porque tem que aguentar as crianças em casa, mas a gente precisa olhar para o quanto as crianças estão sofrendo, porque além delas terem que lidar com esse luto da perda da rotina, da escola, de tudo que você falou, a gente tem que entender que elas não têm estrutura psíquica como adulto para lidar Sim. com o luto, então para elas é bem mais difícil, e ainda elas têm que lidar com o estresse dos pais, né? Porque todo mundo tá um pouco nervoso nessa quarentena, né? Então elas têm que lidar também com essa ansiedade dos pais. E vamos pensar, a criança não tem a mesma estrutura que o adulto para entender as coisas e elaborar. Então, para as crianças, está sendo com certeza muito difícil esse momento. Sim, e ainda às vezes, dependendo de várias crianças, ela tem que optar para ficar ou com o pai ou com a mãe, por exemplo, quando eles são separados e moram longe. Eles têm que optar por um ou por outro, e daí também tem esse rompimento de vínculo com um deles. Então, Verdade. é olhar com mais carinho, né? Isso, olhar que as crianças também estão sofrendo luto e lutos bem simbólicos, né? Nas crianças a gente consegue ver também bastante luto simbólico e elas estão passando pela negação, pela raiva e pelas outras coisas aí que você vai trazer, né? Qual que é o próximo? Tá, só acho que aproveitar o gancho antes de eu ir para o próximo da barganha, que é o próximo mecanismo. Você disse, a gente comentou da morte simbólica, mas eu acho que também da gente falar da morte concreta com crianças, que eu acho que não é por mal, mas a gente não comenta, a gente não fala sobre a morte com crianças. Então, por exemplo, em meio a uma pandemia, muitas mortes de pessoas próximas. Tem criança que vai perder o pai ou a mãe, a avó, o vô, o tio. E aí, nós adultos queremos proteger aquela criança e a gente não conta. A gente inventa historinhas ou entra no mundo da fantasia de falar, por exemplo, o vovô tá viajando, ou sabe, inventa historinhas assim para amenizar aquele sofrimento daquela criança. Só que isso é ruim para a criança, a gente não está ajudando elas. Então, por mais doloroso que seja, chama a criança, vai falar: olha, por exemplo, o papai, ele estava muito doente, ele faleceu, ele não vai voltar mais. Deixar isso muito claro para aquela criança, para que ela não fique esperando aquela pessoa, aquele ser que ela tanto ama, voltar. Porque a criança não consegue ir para a próxima fase, ela fica presa. Então, por mais difícil que seja, contar sempre a verdade para aquela criança. E Pri, você falou muito certo, porque agora eu lembrei no consultório, quando vários casos que às vezes, né, que eu vou fazer hipnose, você deve ter pegado casos assim também. Que a gente vai fazer a técnica da regressão para chegar ali na origem, na causa do problema da pessoa, e a gente depara com momentos iniciais onde o trauma começou, que foi a morte de alguém muito próximo, e ninguém explicou para a criança o que estava acontecendo, a criança não entendeu, e como você mesmo disse, ela ficou presa naquele momento.
e aí gera um monte de adoecimentos psíquicos aí que se desenvolve ao longo da vida. Eu já peguei bastante casos no consultório, que a origem aí do problema emocional seja para depressão, às vezes até eu já peguei casos até de procrastinação que tinha a ver com isso. Então pode acontecer adoecimento psíquico de todos os tipos quando a criança não consegue elaborar o luto certo, porque ela fica presa ali naquela fase, porque não foi a ela. Isso, eu peguei um caso de insegurança. Por quê? Aquela criança, ela perde a confiança no mundo adulto. Porque assim, a pessoa que ela mais confia mente para ela. Ou finge que não está acontecendo nada. A criança, ela percebe tudo que está acontecendo. Até porque teve uma mudança de rotina naquela criança. Lógico que ela vai perceber. Por exemplo, o pai não vem mais para casa. E ela vai ficar se questionando. Então, se a minha mãe, que é a pessoa que deveria me contar, que deveria ser sincera comigo, está mentindo, ou finge que não tem saudade do pai, que ela não está sofrendo com aquilo, em quem eu vou acreditar? E aí gera muitas inseguranças. Sim. Por isso que eu digo, pessoal, se vocês conhecem alguém que está passando por isso, ou talvez até você está passando por isso, é muito importante saber lidar da forma certa com a criança nesse momento e falar a verdade de uma forma mais tranquila possível, mas falar a verdade. Se de repente você tem muita dificuldade com isso, procura ajuda. Procura ajuda de um profissional para te orientar, para ajudar nesse processo. Mas é muito importante que a criança entenda. E é muito importante também, né, Pri, pensar que o corona, essa mudança toda que deu na vida de todo mundo, e lógico das crianças, que os pais também expliquem para a criança o que está acontecendo. O porquê que ela não está indo mais na escola, o porquê que ela não está vendo os parentes, o porquê que tudo aquilo está acontecendo. É lógico, num linguajar infantil apropriado, mas é muito importante explicar para a criança o que está acontecendo, porque de tantas mudanças, né? Isso é muito importante para ela lidar de uma forma mais saudável aí com esses lutos do momento, né? Da pandemia. Deixa eu ver aqui. A Adri está fazendo um comentário aqui com a gente. Ó, eu passei uma vida em luto por uma má elaboração de uma perda de infância. Fiz hipnose. Sim, a Adri é um caso. Ela fez hipnose comigo. E a gente elaborou o luto dela com o avô, que foi lá atrás, que trouxe uma série de consequências na vida dela. E no caso da Adri também aconteceu isso. Ninguém explicou para ela certinho o que estava acontecendo. Ninguém levou a sério ali aquela criança para ajudar ela a elaborar o luto. Não por maldade, mas é porque as pessoas não sabem como agir, né? É tão difícil para todo mundo. E os pais, muitas vezes, a família não sabe como agir com a situação. Então, por isso é importante falar com as crianças sobre o que está acontecendo da pandemia, né? Lógico, num linguajar apropriado, mas falar e também falar sobre os lutos, sobre as perdas, seja uma perda física mais ainda, mas também conversar sobre as perdas simbólicas e ter um olhar empático, né, Pri, com as pessoas, porque em vez da gente julgar, vamos entender que elas estão passando por processos de luto, seja de forma consciente ou de forma inconsciente, né? Perfeito. Então vamos para a próxima fase? Vai lá. Então a terceira é a da barganha. É aquele momento em que você quer fazer acordos consigo mesmo, até mesmo com divindades, para que as coisas voltem a ser como era antes. Então, a gente ouve muito pessoas que estão nessa fase, por exemplo, fazer pactos com Deus, traga a pessoa de volta que eu farei tal coisa, ou até mesmo consigo mesmo. Olha, eu deixo de fazer tal coisa se essa pessoa voltar. Então, é um momento de barganha, de negociação. Ela tenta a todo momento trazer aquela pessoa de volta, ou a qualquer situação, custo. Né? Se for a perda, Isso. Se for a perca de meios sociais, perca, né, de alguma coisa da vida, ou às vezes essa barganha, Pri, ela acontece antes de ter a perda também, né? Você fica sabendo que a pessoa está doente ou está com alguma coisa, às vezes esse processo de barganha já começa antes, né? As promessas e as coisas. Sim, tudo uma até forma mesmo encontra para lidar com tudo isso. Isso, até mesmo, por exemplo, principalmente quando é pai e mãe vendo, por exemplo, filho doentes, ela faz essa troca mesmo, me leva no lugar daquela criança, porque é muito doloroso, né, para os pais verem isso. E olha que legal, Pri, agora que você falou isso,
me veio uma ideia na cabeça que eu acho que faz muito sentido. Me leva no lugar dessa pessoa que eu amo que foi. E aí a pessoa, ela entra às vezes no luto patológico e ela simplesmente para de viver a vida dela, né? Ela começa a se fechar em si mesma e para de viver a vida dela. Simbolicamente, ela está concretizando aí a barganha. Olha, eu estou morrendo. Simbólico, lógico que não é consciente, porque consciente a pessoa sabe que isso não vai acontecer, mas simbolicamente ela está se matando em vida para ver se na ilusão, na fantasia, muitas vezes inconsciente, ela retorna aquele contato com a pessoa e ela vai morrendo em vida, né? Ela vai abandonando a própria vida. Perfeito. Ela vê se essa troca, ela consegue essa troca, né? O que vocês têm que entender, isso é um mecanismo inconsciente. A pessoa não faz. Às vezes a barganha, ela até fala de forma consciente com Deus ou com que ela acredita. Mas esse mecanismo que eu acabei de falar, ele é inconsciente. Assim como a negação, ela é inconsciente também. A pessoa faz, ela nega, mas ela não sabe que está negando. Para ela, aquilo é a vida dela, é o que é o certo fazer, né? Então, esses mecanismos acontecem, a gente consegue ver eles claramente no outro, mas quem está vivenciando não vê em si, né? Porque são inconscientes. Vamos lá para o próximo. Okay. Vamos lá, o próximo é da depressão, que é quando a pessoa, o enlutado, ele perde a vontade de investir em algo novo. Por exemplo, fim de relacionamento. Nesse momento, aquela pessoa, ela não quer conhecer pessoas novas, ela não quer sair de casa, então ela está no momento mais dela com ela mesma, ela não quer investir em nada novo. E esse momento ela tem uma fixação muito grande nesse ente querido que faleceu, que morreu. Então é nesse momento que talvez ela queira ver fotos, que fique vendo vídeos, que vai fazer alguma coisa, nossa, mas eu fazia com aquela pessoa. Então ela fica com um sentimento, com uma fixação muito grande também nessa pessoa que morreu. E vamos entender, ó, essa parte aqui da depressão, ela se mistura com um pouco do que a gente falou antes. A pessoa vai morrendo em vida. Vamos entender que num processo de luto normal, a pessoa passa por essas fases. Primeiro é dela, depois vem uma certa revolta, depois ela fica em si mesma. Não quer muita conversa com o mundo, só pensa. Depois vai para a próxima fase que a Pri fala que que a Pri vai falar que é a elaboração final. Não... Tá Foi, dando agora ouvir, sim. Pri? Tá. Sim, agora sim. Ó, estão perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva sim. Aí no Instagram e no canal do YouTube também. Bom, vamos lá. Como eu estava falando, Pri, antes de você ir para a etapa final, é bom a gente entender que todo mundo que vive um luto simbólico ou físico, de alguma forma pode passar por essas etapas, e essas etapas são as etapas de elaboração do luto, né? Então, no primeiro momento, a pessoa não quer acreditar que aconteceu, depois vai gerando revolta, depois ela fica em si mesmada, não quer muito contato, muita conversa com o mundo, ela quer chorar a perda daquela pessoa, ficando mais fixada naquela pessoa, e depois ela vai para a última fase, que é a que você vai falar agora, da elaboração. Isso é o luto normal, todo mundo passa por isso. Agora, na quarentena, a gente está passando de alguma forma, uns estão ficando mais presos numa etapa, outros em outra, mas a gente está passando. A questão é que quando você fica preso em uma dessas etapas e ela fica muito intensa na sua vida, por um tempo muito grande, aí a gente já começa a entrar no luto patológico, né? Que aí acaba precisando de ajuda profissional, muitas vezes, para poder elaborar, né, Pri? É mais ou menos isso, não é? Isso, perfeito. E não tem assim um tempo, 6 meses para você passar por todas essas fases e elaborar. Não. Precisa ver assim, em cada fase, como é que você está? Se está muito grave, se não está, quanto tempo já você está nessa fase. Então precisa analisar um todo, não tem especificamente, é um mês só que você tem para
para chorar o que tem que chorar, não. Cada um no seu Cada caso é tempo. um caso, mas a gente tem que analisar a intensidade, analisar o Isso. individual de cada um, né? Mas fala qual que é o próximo, Pri, que é o Vamos final. lá. Isso, que é a última, que é a da aceitação. É o momento que a pessoa ela já aceita que perdeu aquela pessoa ou aquela situação. E aí ela começa a olhar, a entender que a vida continua, que precisa continuar. Então, por exemplo, términos de relacionamento, nesse momento a pessoa já consegue conversar com pessoas novas, conhecer pessoas novas. Ou então, por exemplo, na morte concreta mesmo, é um momento que talvez ela consiga se desfazer das coisas daquela pessoa, consiga falar o nome daquela pessoa. Quando você chegou nesse nível de aceitação, você fala tranquilamente sobre aquela pessoa sem doer. Com saudade, claro, mas assim, não é mais algo sofrido para você. Você não nega mais que aquilo, porque quando você não toca no nome daquela pessoa, você não está tocando porque você nega, você é como se Uhum. aquela pessoa deixasse de existir. E aí você não sofre se aquela Você pessoa tá não vendo existiu. um, né? Perfeito. Então, esse momento aí, esse final, a pessoa, você percebe que ela já fala com naturalidade daquela perda, é porque ela já conseguiu aí resolver, já está no processo de aceitação mesmo. Sim, olha aqui, Pri, eu tô vendo uma pergunta aqui que fala assim, ó, como lidar com a pessoa se ela parar alguma das fases ou não é possível acontecer? Nós já vamos falar disso daqui a pouquinho, tá? Aguenta. Deixa eu ver quem fez a pergunta, foi a Ana. Aguenta um pouquinho, Ana, que eu já vou falar sobre isso. E voltou, Pri? Pronto. Voltou. Esse horário a internet é muito ruim e vira e mexe a gente tem Tá problema todo na. mundo fazendo live. Isso, tá, a internet tá fogo. Ana, daqui a pouquinho a gente já vai entrar nesse tema, tá? Para falar o que fazer quando ficar preso em algum desses momentos. Mas no geral, Pri, é isso, né? Todo mundo acaba de alguma Sim. forma passando por essas etapas, uns um pouco mais, outros um pouco menos. Como você disse, não tem um tempo certo. A ideia é a gente ir analisando caso a caso. Num primeiro momento eu não quero acreditar que aconteceu, depois eu fico com raiva, não tem como não ficar quando a gente perde alguma coisa. Depois eu fico presa em mim mesma, um pouco afastada do mundo, mas depois eu vou retornando, eu vou retomando para a vida, porque eu aceito o que aconteceu, entendo aquilo, elaboro, e aí começo a me conectar com os aprendizados que eu posso ter daquela situação que eu perdi, ou com as coisas boas daquele ente querido que foi embora, e a vida vai seguindo. Não quer dizer que não vai sentir saudades, lógico, numa perca de uma pessoa querida, a gente sente saudades a vida inteira, mas a gente sentir saudades é diferente de sofrer a vida inteira, né, Pri? De você ver Isso. uma pessoa, lembrar da pessoa que partiu e você lembrar dela com um sofrimento pesado, terrível. Isso não faz bem para ninguém, nem para você, nem para quem ficou, que está convivendo com você. E depende aí da crença da pessoa, nem para quem partiu, né? Porque depende da crença, a gente sabe que às vezes até emana energia aí para quem partiu, né? Bom, mas vamos ver o que fazer quando isso daí não vai tão bem, né? Porque se tiver uma intensidade muito grande em alguma dessas fases, deixa eu ver uma coisa aqui, Pri. Ah, não, tudo bem. Se tiver uma intensidade muito grande em alguma dessas fases ou por um tempo muito prolongado, precisa de ajuda, né, Pri? Então, como a Ana perguntou, o recomendado, quando o luto está ficando patológico, quando a pessoa fica presa em uma dessas fases, a gente pode considerar que é um luto patológico. O recomendado sempre é procurar ajuda, né? Procurar ajuda de um profissional, para que esse profissional, o psicólogo, ajude a pessoa a elaborar aquilo e aí retomando a vida aos poucos. E aí eu queria ressaltar da importância da hipnose nisso tudo, né, Pri? Porque eu acredito que você também já fez muitos casos assim, mas eu já tratei no consultório bastante casos de pessoas com lutos patológicos. E a hipnose, ela ajuda muito bem nesses casos. Por quê? Bom, o luto foi um trauma, a perda foi um trauma que gerou muita emoção,
e que ficou ali uma carga emocional fixada ali em um determinado momento. Então, a hipnose, ela pode ajudar em 2 sentidos. Aí vai comentando comigo aí, Cris, se você vê que eu estou esquecendo de alguma coisa. Pode usar em 2 sentidos. Primeiro, pode ser de verdade que a perda foi muito forte, a pessoa não soube lidar, ali gerou um trauma, e aí a gente usa a hipnose para ir lá no momento do trauma e ajudar a pessoa a elaborar o luto ali no momento. Então, a gente ajuda a pessoa com as técnicas de hipnose a dissolver aquele ponto de fixação emocional negativa que ficou lá e pôr uma nova carga emocional, né? Pôr um novo sentido, um novo significado no evento e associar na mente da pessoa aquela partida com coisas positivas. Não que a partida foi boa, mas ajudar a pessoa a ressignificar na mente para que quando ela pense naquele ente querido ou naquela situação de perda, ela consiga sentir coisas boas, coisas que honrem a memória daquela pessoa, né? Coisas que façam com que ela lembre dos momentos bons, coisas que façam com que ela sinta o quanto ela foi feliz de ter convivido com aquela pessoa por aquele determinado tempo. Então, a ideia é ressignificar. Em vez de lamentar a perda, agradecer por ter vivido todo aquele tempo com aquela pessoa. E para tudo isso, a gente usa a técnica de hipnose para que fique mais fácil dissolver a emoção negativa e fazer essa associação positiva. Isso é uma forma. Mas também a gente não pode esquecer, Pri, que uma pessoa que lida com o luto de uma forma patológica, provavelmente ela tem fraturas emocionais que fizeram com que ela não tivesse forças para lidar com aquela perda, né? Porque tem gente que perde alguma coisa ou alguma pessoa querida e consegue fazer a elaboração do luto, e tem outras pessoas que não. Então, se a gente vê que tem gente que consegue e outras que não, a gente sabe que é possível elaborar da forma saudável. O que faz aquela pessoa que não consegue ficar presa no luto? Provavelmente é toda a estrutura psíquica dela que vem se construindo na vida dela desde que ela nasceu, né? Então, às vezes, se a gente tem fragilidades emocionais, muitas rachaduras, não tem uma estrutura psíquica sólida, onde a gente cultive saúde mental sempre, quando vem as perdas, as coisas mais difíceis de lidar, a gente quebra, né? E aí vem a rachadura. Então, às vezes, num tratamento de luto patológico, a gente não vai tratar só o evento traumático. A gente vai tratar também o que fez com que aquele evento seja traumático. A gente vai tratar as fragilidades emocionais que fizeram com que aquela pessoa não conseguisse lidar com a situação e ficasse presa no luto. Eu já fiz bastante trabalho de luto assim no consultório e a maior parte deles deu super certo. Não sei se eu esqueci de falar alguma coisa, Pri, mas é mais ou menos essa forma que a hipnose pode ajudar, né, nos casos de luto. Isso. Perfeito. Eu também já peguei e a maioria das vezes é um luto mal resolvido, seja no término de relacionamento, aquelas pessoas que depois não conseguem se envolver com uma outra pessoa e ela fica, eu não consigo mais conhecer pessoas novas, como é que eu faço? E aí a gente vai ver, o luto mal elaborado. Ela ficou parada naquela fase que não consegue dar continuidade na vida, né? Então, e ela ficou parada porque ela já tinha questões emocionais anteriores que davam uma certa, às vezes, uma certa fragilidade emocional, né? Que fez com que aquele evento pesado fizesse com que rachasse. Se a estrutura não está bem feita, né? Quando a gente põe um peso muito grande em cima, racha. Se a estrutura está bem feita, quando vem o peso, a gente aguenta e depois consegue seguir. Então, por isso a importância até da gente cultivar saúde emocional, né? E porque quando a gente trabalha na prevenção do adoecimento psíquico, quando vem as perdas, os lutos que são inevitáveis na nossa vida, todo mundo vai ter em algum momento, a gente consegue lidar de uma forma mais saudável, né? Sim. Fala, uma das formas da gente
fazer a prevenção é falar sobre o luto. Por isso que a gente pensou exatamente nesse tema, porque ele ainda é tabu. Ainda não é falado sobre a morte. Então, quanto mais a gente falar, mais a gente esclarecer essas crenças errôneas, mais fácil a gente tem para lidar com tudo isso. Então, a importância, por exemplo, do velório, de você velar aquele corpo. O que hoje, nessa pandemia, por isso que aí a preocupação de como é que vai ser o futuro, é exatamente por isso. A importância que é você fazer aquela despedida, o ritual de despedida. Porque, por exemplo, pessoas que não conviveram bem com aquela pessoa que morreu, seja algum familiar. Aquele momento é o momento, por exemplo, de você pedir desculpas, de você pedir perdão, ou até mesmo de agradecer por ter vivido. E como hoje a gente não está tendo isso, não consegue velar aquele corpo, fazer essa despedida, ter essa conversa, ou seja, encerrar esse ciclo, isso vai prejudicar na elaboração do luto. E aí a gente vai ter uma crise psicológica também muito grande vindo por aí por conta disso. Principalmente, por exemplo, crianças que não podem... antes, quando podia, os pais preferiam não levar a criança para o velório, para não ver, por exemplo, a pessoa ali no caixão, achando que estava protegendo a criança. E não. A criança precisa daquilo, ela precisa ver aquilo acontecendo para que faça sentido para ela, para que ela consiga elaborar melhor, né? É importante também, Pri, no caso da criança, a gente tomar cuidado para não forçar, né? Tem que levar e explicar para a criança e deixar ela à vontade para se ela quiser ver ou se ela não quiser ver, porque às vezes forçar ver pode gerar algum trauma também. Então é importante falar, explicar, levar e deixar a criança à vontade para ela fazer se ela quiser, né? Para ela ir lá ver se quiser. E sabe o que é importante, Pri? O que você falou dos rituais que não estão tendo e que lá na frente vai gerar um surto psicológico, eu concordo com você, tá? Isso também é uma preocupação minha. E eu acho que o que a gente poderia orientar para as pessoas aqui que estão nos vendo e que talvez vão ver depois, né? Porque a live vai ficar gravada. Talvez cada um criar seu próprio ritual, né, em casa. Tudo bem, não dá para ir lá no velório, mas como talvez as famílias podem criar esse ritual de uma forma, lógico, adaptada dentro de casa para velar, mesmo que simbolicamente, pela morte daquele ente que se foi, né? Então, eu acho que é uma forma de se adaptar. Talvez não seja a mesma coisa, mas talvez simbolicamente faça algum efeito, né, Pri? Sim, é importante, porque assim, não vai ter aquela comunicação não verbal, mas você consegue sim também encerrar esse ciclo. É importante essa despedida. Então, talvez você não vá ter o abraço, por exemplo, das pessoas que estão em volta, aquele apoio que também é extremamente importante das pessoas, que às vezes nem fala nada, ela só está ali do seu lado, só te abraça, você já sente aquele conforto, que hoje a gente não está tendo. Mas, via celular, se der para compartilhar isso, vai amenizar também isso. Se der para fazer uma oração em família, se der, né? Cada um na sua crença, do seu jeito. Mas criar um ritual de despedida em casa, falar sobre o que aconteceu, criar o ritual para poder encerrar o ciclo, né, Pri? É importante. Perfeito, sim. Deixa eu ver aqui o que colocaram aqui, Pri. Tem a Velo Masi. Ela colocou assim, ó. Quando meu pai faleceu, minha mãe, logo na semana seguinte, ela trocou todos os móveis do quarto dele, colocou cama de solteiro. Fiquei muito chocada, pois me pareceu que para ela foi um alívio ele ter. Agora você entende, né, Vel, que talvez ela estava só na negação, né? Vamos fingir que não aconteceu, vida que segue, eu nem dou tempo para elaborar nada. Isso faz parte da negação também, não é, Pri? Finge que aquela pessoa não era importante. Eu nego que a pessoa era importante, né? Uhum. Não é só negar que o fato aconteceu, mas negar que aquela pessoa era importante também é uma forma de negação. Sim, e tem casos também que eu já peguei, por exemplo, que eu não sei se é a situação em si, mas aquela pessoa estava doente por muito tempo, estava sofrendo demais com doenças, e aí aquela outra pessoa até deseja a morte dela, até fala, nossa, se ela partisse, ia ser um alívio, tanto para mim, que às vezes estou ali batalhando, tá cuidando daquela pessoa, tá vendo o sofrimento, também é muito doloroso para quem tá vendo. E aí ela até deseja a morte daquela pessoa. Então, quando isso acontece,
pode ser que seja saudável, quando pode trazer culpa também para aquela pessoa. É como se ela tivesse praguejado que aquela pessoa morresse. Mas não, é natural mesmo. Você estava vendo o sofrimento daquela pessoa. Qualquer outra pessoa no seu lugar talvez falasse, não, é melhor então que ela morra mesmo para que ela descanse. E você sabe que eu digo, Pri, que, bom, quando uma pessoa tá doente, tá muito mal, e a gente vê já que não tem mais saída, né? Uma coisa que às vezes já tá muito idoso, e a gente vê que, sim, a pessoa já tá com muito problema. Às vezes a gente querer a todo custo que a pessoa fique é mais um ato de egoísmo do que de amor, né? Porque eu quero ter que lidar com o meu sofrimento, né? E às vezes a gente precisa reconhecer que para o bem daquela pessoa, às vezes é até melhor que ela vá. Mas como você disse, às vezes pode gerar culpa. E às vezes pode gerar má interpretação das pessoas também. Mas, Vel, eu tô vendo que você colocou aqui que você vê que sua mãe não tem emoção e fica com raiva. Pode ser que sua mãe esteja presa na negação, né? Como pode ser também, a gente não sabe, não dá para analisar, né? Porque cada caso é um caso. Como pode ser também que talvez seu pai estava muito doente e na cabeça dela ela entendeu que era melhor assim e ela conseguiu elaborar rápido. Pode ser os dois casos, a gente não sabe, precisa analisar depois, né? Analisar mais a fundo. Mas de qualquer forma, Vel, foi a forma que a sua mãe encontrou para lidar com aquela situação. E a gente não pode querer dizer se a pessoa está sofrendo ou não, porque às vezes ela só não demonstra. Às vezes por dentro ela está sofrendo e está sofrendo muito, né? Então, não cabe a nós saber se a pessoa está sofrendo ou não, ou talvez julgar a forma como a pessoa lida com o luto, né? Cabe a gente, talvez, tentar desenvolver empatia, ver que cada um tem um mecanismo de defesa. E se a gente perceber que a pessoa está presa no luto patológico, e como que a gente sabe se está presa? Se está trazendo sofrimento, prejuízo para a vida, né? Uma coisa só precisa ser tratada se está trazendo prejuízo, sofrimento para a pessoa ou para as pessoas que estão ao redor. Então, se está trazendo prejuízos para a vida, porque ela está presa em uma dessas fases do luto, tem que procurar ajuda. Se não, se ela está bem e está vivendo a vida, então é questão da gente conseguir entender o jeito daquela pessoa de lidar com a situação e compreender, né? Eu acho que é mais ou menos assim, não é, Pri? Sim, perfeito, é isso mesmo. Aqui a Cíntia está perguntando assim, ó, e com as crianças? O que você precisa saber com as crianças? Cíntia, coloca aqui pra gente que a gente responde. Deixa eu ver aqui, ó. A Thali falou alguma coisa também, ó. Congelar o quarto da pessoa, manter tudo igual. Também tem muito isso. Passa anos com o quarto do mesmo jeito, como se estivesse vivo. Nesse caso, Thali, tá preso ali na negação, né? Manter o quarto vivo é como se a pessoa estivesse ali. Provavelmente, com uma pessoa que mantém um quarto por muitos anos intacto, ela está num sofrimento profundo, né? Então, talvez essa pessoa precisa de ajuda, né? Então, nossa recomendação é procurar ajuda se está presa em algum desses mecanismos. A hipnose pode ajudar muito, porque é um tratamento rápido, enquanto que às vezes outras técnicas demoram mais tempo para ajudar na elaboração. Entender que o luto ele acontece tanto para perdas físicas quanto para perdas simbólicas, e nesse momento todo mundo de alguma forma está vivenciando alguma perda simbólica. As crianças também estão, e a gente precisa ter um olhar empático para as crianças e explicar para elas o que está acontecendo. Não é, Pri? Eu acho que no geralzão é essa mensagem que a gente quis passar, não é isso? Isso, perfeito, é isso mesmo. Tem mais alguma coisa que você quer falar, Pri, que você acha que é importante acrescentar? Deixa eu ver se, enquanto você vê aí, deixa eu ver se alguém colocou mais alguma coisa. Ó, o Saulo colocou. E não pode ser porque as pessoas estão preparadas para aquilo que aconteceu e não por querer que a pessoa vá embora. Sim, pode ser isso, Saulo. A Vel, obrigada, ok. Cíntia, vocês já falaram sobre, obrigada. Então, a Cíntia já foi respondida. Sobre levar no velório, ok, mas já respondemos, né, Cíntia? Então, já esclareceu. Você tem mais alguma coisa, Pri, que você quer colocar? Porque nosso tempo aqui no Instagram está acabando e quando dá 1 hora, cai o Instagram e a gente perde a conexão.
Não, é isso mesmo, é falar cada vez mais mesmo sobre a morte para que isso se torne natural, porque é a única certeza que a gente tem e a gente o tempo todo fica negando isso. Então vamos falar com as crianças principalmente, vamos comentar porque é a melhor forma da gente lidar com tudo isso. Ok, vamos fazer os rituais simbólicos, né, em casa, como uma substituição dos rituais que a gente está perdendo, que não está podendo fazer físico para quem está perdendo entes queridos, né, Pri? Eu acho que é importante falar isso também, porque senão a pessoa fica presa naquilo. Ah, não pode ter velório, então eu não pude velar, eu não pude me despedir, fica presa naquela angústia. Isso pode ser feito de forma simbólica, através do pensamento, através da conexão, através, né, dali das pessoas que estão com você na casa, fazer uma oração, se imaginar se despedindo da pessoa, abraçando, falando o que tiver que falar, se conectar através de pensamento e fazer em casa esse ritual simbólico também é importante para quem está vivendo por isso. Mas espero que ninguém esteja passando por isso, que esteja aqui. Esperemos que logo tudo isso... Eu acho importante também, Van, pode falar, Pri. A gente não negar também o que está sentindo. Então, se você quer chorar, chora, tá triste, se permita viver tudo isso, inclusive as crianças. Então, né, às vezes a gente fala para a criança, não chora, você não precisa ficar triste. Não, deixa a criança sentir. A gente também vamos sentir o que precisa ser sentido para assim a gente conseguir ir para uma próxima fase. Isso, você está perfeita, Pri, nisso que você está falando. Eu só complementaria com uma outra frase que eu gosto de dizer muito. Se permita chorar, se permita viver o luto, se a criança chorar, fale sobre o assunto, reconheça, mas põe tempo para acabar. Porque senão, às vezes, você se perde nesse luto sem fim, né? Então, deixa chorar, deixa descarregar, mas sempre vai em busca da elaboração, para que uma hora isso termine. Porque senão a gente, às vezes, fica presa aí na angústia, né, Pri? Isso eu sempre gosto de pôr quando eu tô falando de luto, que eu acho muito importante. Uhum. Deixa eu ver aqui o que colocaram. Muito boa essa live, um assunto muito importante, adorei. Que bom que você gostou. Bom, gente, já tá dando horário, tem 1 minutinho aqui para a live cair. Se vocês tiverem alguma perguntinha aí rápida que quiser que a Pri responda, que eu responda, põe aqui pra gente. Se não tiver mais nada, a gente vai se despedindo, né, Pri? Porque senão acaba e a gente não consegue nem se despedir do pessoal. Se despede aí da turma, Pri, então. Então, obrigada por vocês assistirem, por estar aí conosco. Qualquer dúvida, pode chamar lá no Instagram, lá tem meu número também, eu respondo qualquer dúvida, o que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigada. Eu também me despeço de vocês, pessoal. Quem tiver dúvida, põe lá no Instagram, compartilha com a gente. E a gente vai ajudar no que puder. Deixa eu ver aqui, ó. Jonas teve uma pergunta. Como tem um tempinho ainda, vou responder. Qual a indicação terapêutica para as fraturas sentimentais? Bom, Jonas, qualquer tratamento psicológico serve para trabalhar essas fraturas emocionais, tá? Bom, mas como eu sou hipnoterapeuta e a Pri também, e a gente trabalha muito com hipnose, e eu gosto muito da hipnose, porque os resultados são bem mais... Eu acho que a hipnose é fantástica para trabalhar essas fraturas emocionais, tá? E às vezes é até preciso dar uma misturada em hipnose com terapia tradicional, e essa mistura também cai muito bem em alguns casos, tá? Porque como a hipnose é tratamento rápido, tem casos que precisam um pouquinho mais de tempo, e aí a gente precisa misturar um pouco com sessões de terapia, usando técnicas de hipnose para ir um pouco mais rápido. Mas o que eu indicaria mesmo para fraturas emocionais é hipnose. Eu acho que a hipnose é o que dá mais resultados mais rápidos, né? Na minha experiência clínica. Eu acho que a sua também, né, Pri? Vai mais ou menos nessa linha, não é? Perfeito. Eu indicaria também a hipnoterapia junto com a psicoterapia, se for o caso. Isso. A mistura, às vezes, cai fantástico. Em casos de luto, às vezes, é importante ter os dois. Bom, vamos encerrando